Ele estava lá, sentado à mesa durante o jantar, te levando para a escola, presente em todas as fotos da família. Mas você sentia que algo estava faltando. Uma parte de você sempre soube que ele não estava realmente ali, que o corpo dele ocupava espaço, mas sua presença não preenchia nada. E você passou a vida inteira tentando entender por que se sentia tão vazio, tão incapaz de confiar, tão desesperado por aprovação, quando aparentemente teve um pai presente. Carl Jung identificou algo que vai mudar completamente a forma como você entende sua infância. Ele descobriu que existe um tipo de abandono mais devastador do que a ausência física. Um abandono que acontece quando o pai está presente, mas emocionalmente desaparecido. E o pior, a criança que sofre esse tipo de abandono passa a vida inteira sem conseguir nomear o que aconteceu. Porque, afinal, o pai estava lá, não estava? Deixa eu te contar sobre Rafael. Rafael tinha 43 anos quando veio me procurar. Empresário de sucesso, casado há 15 anos, 2 filhos e completamente incapaz de sentir amor. Ele descreveu assim: eu olho para a Patrícia. Ela é maravilhosa. Eu sei que deveria amá-la, mas eu não sinto nada. Eu olho para meus filhos brincando e deveria sentir alegria, mas é como se houvesse um vidro entre mim e as emoções. Quando perguntei sobre sua infância, Rafael ficou confuso. Ele disse: minha infância foi tranquila. Meu pai trabalhava muito, mas estava presente. Nunca me bateu, nunca gritou comigo. Não tenho do que reclamar. E aqui está o primeiro sinal, quando alguém descreve a infância como tranquila, sem conseguir lembrar de momentos de conexão emocional real. Eu diria que estamos diante de uma ferida invisível, a ferida do pai que estava lá, mas nunca esteve ali. Vou te explicar o que Jung descobriu sobre o complexo paterno. O complexo paterno é uma estrutura psicológica que se forma nos primeiros anos de vida. É como um programa que roda em segundo plano na sua mente, influenciando como você se relaciona com a autoridade e com sucesso, com seu próprio valor. Quando o pai está emocionalmente presente, esse complexo se desenvolve de forma saudável. A criança internaliza uma imagem de pai que é segura, protetora, validadora. Mas quando o pai está fisicamente presente e emocionalmente ausente, algo diferente acontece. A criança forma uma imagem de pai que é confusa. Um pai que deveria estar conectado, mas não está. Um pai que parece estar lá, mas na verdade está em outro lugar. E essa confusão se torna um modelo para todos os relacionamentos futuros. Rafael me contou uma memória que mudou tudo. Ele tinha 7 anos. Voltou da escola com uma nota 10 em matemática. Correu para mostrar ao pai. O pai olhou o papel, disse parabéns e voltou a ler o jornal. Nenhum abraço, nenhum olhar nos olhos, nenhuma celebração. Apenas parabéns e silêncio. Rafael me disse: eu lembro de ficar parado ali, segurando o papel, esperando algo mais, mas nada veio. E eu não entendia por que me sentia tão vazio quando deveria estar feliz. Este momento, que parece tão pequeno, na verdade é o retrato de toda uma infância. 1000 momentos assim, 1000 vezes buscando conexão, 1000 vezes encontrando um muro invisível. E a criança, incapaz de entender o que está acontecendo, começa a criar explicações. Eu não sou interessante o suficiente. Minhas conquistas não são importantes. Eu preciso fazer mais para merecer atenção. Essas explicações se tornam crenças, e essas crenças moldam uma vida inteira. Agora, presta atenção porque isto é crucial. Jung identificou que o pai tem uma função específica no desenvolvimento psicológico da criança. O pai representa o princípio do logos,
a ordem, a estrutura, a conexão com o mundo externo. Quando o pai está emocionalmente presente, ele funciona como uma ponte entre a criança e o mundo. Ele valida a existência da criança no mundo. Ele diz, através de sua presença emocional: você existe, você importa, você tem um lugar. Mas quando essa ponte não existe, a criança fica perdida entre dois mundos. Ela sabe que existe fisicamente, mas não consegue sentir que existe emocionalmente. E essa sensação de irrealidade, de não se sentir completamente vivo, persegue a pessoa por décadas. Rafael descreveu exatamente isso. Ele disse: às vezes eu olho minhas mãos e parece que não são minhas. Eu olho minha vida e parece que estou assistindo um filme sobre outra pessoa. Isso não é loucura. Isso é o resultado de uma criança que nunca foi vista emocionalmente pelo pai. Mas espera, tem algo ainda mais profundo que preciso te mostrar. Jung falou sobre o conceito de espelhamento. Nos primeiros anos de vida, a criança precisa se ver refletida nos olhos dos pais. Precisa ver brilho. Precisa ver interesse. Precisa ver amor. Esse espelhamento é como a criança aprende quem ela é. Quando a mãe olha para o bebê com amor, o bebê aprende: eu sou amável. Quando o pai olha para a criança com orgulho, a criança aprende: eu sou capaz. Mas o que acontece quando a criança olha para o pai e encontra olhos vazios? Olhos que parecem olhar através dela. Olhos que estão presentes, mas não estão vendo. A criança aprende algo devastador. Eu sou invisível. Eu não sou interessante o suficiente para ser visto. Existe algo errado comigo. Deixa eu te contar o que aconteceu com Rafael aos 16 anos. Ele ganhou um campeonato estadual de natação. Era o momento mais importante da sua vida até então. Quando saiu da piscina, procurou o pai na arquibancada. O pai estava lá, sentado, lendo o celular. Não tinha visto a prova. Rafael me disse: naquele momento eu decidi que nunca mais ia tentar impressionar ninguém. Se meu próprio pai não se importava o suficiente para assistir, por que qualquer outra pessoa se importaria? Você entende o que aconteceu ali? Não foi apenas um pai distraído. Foi o momento em que Rafael desistiu de buscar conexão emocional. Foi o momento em que a ferida se cristalizou em armadura. E ele passou os próximos 27 anos vivendo atrás dessa armadura, sem sentir, sem se conectar, sem entender por quê. Agora vou te revelar algo que Jung descobriu sobre como esse abandono emocional se manifesta na vida adulta. Existem padrões que se repetem, e se você se reconhecer nesses padrões, significa que essa ferida ainda está ativa em você. Primeiro padrão: a busca constante por aprovação masculina. Pessoas que tiveram pais emocionalmente ausentes frequentemente passam a vida buscando a aprovação que nunca receberam. No trabalho, buscam desesperadamente a validação de chefes homens. Em relacionamentos, escolhem parceiros que são emocionalmente indisponíveis, porque essa dinâmica, infelizmente, parece tão familiar. Rafael fazia exatamente isso. Trabalhava 70 horas por semana, tentando impressionar um chefe que nunca estava satisfeito. E quando finalmente recebia um elogio, sentia apenas vazio, porque nenhuma aprovação externa consegue preencher o buraco deixado pelo pai. Segundo padrão: a dificuldade imensa de confiar. Se seu pai, a primeira figura masculina da sua vida, estava presente no corpo, mas não conectado, você aprendeu da pior maneira que pessoas podem estar perto e, ao mesmo tempo, longe. Isso cria uma desconfiança fundamental, uma ferida aberta. Você espera ser abandonado emocionalmente,
mesmo quando a pessoa está fisicamente presente ao seu lado. Rafael me contou: quando a Patrícia diz que me ama, eu sempre fico esperando o mas, esperando a condição, esperando ela ir embora, porque é o que eu conheço. Ele não conseguia acreditar que alguém pudesse estar genuinamente presente em sua vida, porque a única referência que ele tinha era um pai que fingia estar. Terceiro padrão: o medo paralisante do sucesso. Isso parece contraditório, eu sei. Mas Carl Jung explicou, com a sabedoria que lhe era peculiar. Se quando você era criança, suas conquistas não geravam resposta emocional do pai, você aprendeu de forma dolorosa que sucesso é vazio. Você pode buscar o sucesso compulsivamente, mas quando o alcança, não sente nada. Ou você pode sabotar o próprio sucesso, porque inconscientemente sabe que ele não vai trazer o que você realmente quer: o amor, o reconhecimento, a conexão. Rafael tinha construído uma empresa milionária e sentia exatamente nada. Um buraco no peito. Ele disse: eu pensei que se ficasse rico, se fosse bem-sucedido, finalmente ia me sentir suficiente. Mas eu tenho tudo e ainda me sinto como aquele menino de 7 anos, segurando a prova e esperando um olhar de aprovação que nunca vinha. Quarto padrão: a incapacidade de expressar emoções, uma muralha. Crianças que crescem com pais emocionalmente ausentes aprendem que emoções não são bem-vindas, que demonstrar o que sentem é perigoso. Se o pai nunca demonstrava emoção, a criança entende que emoção é fraqueza, que é melhor se manter calada e invisível. Se o pai ignorava as emoções da criança, a criança aprende que suas emoções não importam, que seus sentimentos são inválidos. Então, a criança faz o que pode para sobreviver. Ela desliga as emoções, cria uma armadura. Rafael me disse: eu não choro há 30 anos. Quando minha mãe morreu, eu organizei o funeral, cuidei de tudo e não senti nada. As pessoas achavam que eu era forte, mas eu sabia que estava quebrado por dentro. Isso não é força. Isso é dissociação. Uma forma de se proteger da dor. Uma defesa que a criança criou para sobreviver a um pai que não conseguia acessar suas próprias emoções e, portanto, não podia acessar as emoções do filho. E tem algo mais que preciso te explicar sobre isso. Algo crucial. Carl Jung identificou que quando uma criança desliga as emoções para sobreviver, ela não desliga apenas as emoções dolorosas. Ela desliga todas as emoções, sem exceção: a alegria, o entusiasmo, o amor, a paixão. Tudo fica do outro lado do vidro, intocável. Porque o sistema emocional não funciona como uma torneira seletiva. Você não pode simplesmente fechar a tristeza e manter a alegria fluindo. Quando você reprime uma emoção, você reprime a capacidade de sentir, em geral. Rafael descreveu isso com uma metáfora perfeita. Ele disse: é como se eu tivesse tomado anestesia emocional quando era criança. A dor sumiu, mas a sensação de estar vivo também. Isso explica por que tantas pessoas que passaram por abandono emocional paterno descrevem a mesma sensação. Uma vida que parece vazia, mesmo quando está cheia de coisas. Um sucesso que não satisfaz. Um amor que não aquece. Porque o sistema que deveria processar essas experiências foi desligado há muito tempo atrás. Por necessidade. Por sobrevivência. Mas agora, o que era proteção virou prisão. Agora preciso te contar algo que vai parecer difícil de aceitar, que vai te confrontar,
mas é crucial para sua cura. Seu pai provavelmente também teve um pai emocionalmente ausente. Isso não é desculpa de jamais, mas é uma explicação. Carl Jung falou sobre herança psíquica. Note os padrões destrutivos que passam de geração para geração, como um fardo que carregamos sem saber. Seu pai não sabia como ser emocionalmente presente, porque nunca aprendeu, porque nunca recebeu, porque seu próprio pai também estava ausente. E assim, o ciclo continua, de pai para filho, de geração para geração. Uma linhagem de homens que não sabem como sentir e como se conectar, como estar verdadeiramente presentes. Rafael descobriu isso quando conversou com o avô. Uma conversa que mudou tudo. O avô de Rafael perdeu o próprio pai na guerra. Cresceu sem nenhuma figura masculina. Nunca aprendeu o que significava ser pai, porque nunca teve um. E passou essa incapacidade para o pai de Rafael, que passou para Rafael, que estava passando para seus próprios filhos. O ciclo só quebra quando alguém tem coragem de olhar para a ferida, de encarar a dor de frente. Agora, vou te mostrar o momento exato em que o abandono emocional acontece. Porque não é um único evento. É uma série de momentos que se acumulam, como pequenas gotas que no final transbordam o copo. É quando a criança finalmente desiste de buscar conexão, quando ela perde a esperança. Para Rafael, foi aquele dia na piscina, aos 16 anos, um dia que marcou sua vida. Mas os momentos vinham se acumulando desde sempre. O dia em que chorou e o pai mandou parar. O dia em que quis um abraço e recebeu um aperto de mão, frio e distante. O dia em que tentou contar um sonho e o pai estava ocupado demais para ouvir. O dia em que precisou de conselho e recebeu uma lista de instruções, sem empatia, sem compreensão. O dia em que quis simplesmente conversar e encontrou uma parede. Cada um desses momentos era uma pequena morte. E, em algum ponto, a criança para de tentar. Ela se fecha. Esse é o momento do abandono. Não quando o pai vai embora fisicamente, mas quando a criança desiste de alcançar o pai que nunca esteve acessível. Você pode estar se perguntando, mas meu pai me amava, a seu modo. Essa é a frase que crianças emocionalmente abandonadas repetem para si mesmas, tentando justificar o injustificável. E pode até ser verdade. Seu pai pode ter amado você da única forma que sabia, com as ferramentas limitadas que ele tinha, mas isso não muda o impacto, não cura a ferida. Uma criança precisa de mais do que amor teórico, do que palavras vazias. Uma criança precisa de amor sentido, amor que se manifesta em olhares, em presença, em atenção, em conexão, em toque. Se você nunca sentiu que seu pai estava genuinamente interessado em quem você era por dentro, o amor que ele sentia não chegou até você. Ele se perdeu no caminho e você cresceu faminto. Faminto por algo que não conseguia nomear, buscando em cada relacionamento, em cada conquista, em cada validação externa, aquilo que seu pai deveria ter dado e nunca encontrando. Carl Jung disse algo que mudou minha compreensão sobre isso. Ele disse que o pai representa o mundo exterior para a criança. Quando o pai está emocionalmente presente, a criança sente que tem um lugar no mundo, que ela é bem-vinda. Quando o pai está emocionalmente ausente, a criança sente que o mundo não tem lugar para ela, que ela não pertence. E isso explica por que tantas pessoas que tiveram pais emocionalmente ausentes sentem que não pertencem, que são diferentes, que estão sempre do lado de fora, olhando, que observam a vida acontecer, sem realmente participar. Rafael descreveu isso perfeitamente.
ele disse. Em festas, em reuniões de família, no trabalho. Eu sempre me sinto como um intruso, como se estivesse espiando a vida dos outros pela janela. Nunca sinto que estou realmente dentro. Isso é o resultado de uma criança que nunca foi trazida para dentro pelo pai, que nunca recebeu a mensagem: você pertence, você é bem-vindo, você é um de nós. Agora, preciso te falar sobre a sombra. Carl Jung identificou que tudo o que reprimimos vai para a sombra, a parte inconsciente da nossa psique. Crianças que foram emocionalmente abandonadas pelo pai frequentemente reprimem a raiva, porque era perigoso sentir raiva de um pai que já estava tão distante. Se você demonstrasse raiva, poderia perder o pouco que tinha. Então a raiva foi para a sombra. E essa raiva reprimida se manifesta de formas distorcidas, às vezes como depressão, que é raiva voltada para dentro. Às vezes, como relacionamentos tóxicos, onde você inconscientemente busca expressar a raiva que não podia sentir na infância. Às vezes, como um vazio existencial, porque você cortou o acesso a todas as emoções para não sentir a raiva. Rafael tinha uma depressão crônica que nenhum medicamento resolvia. Quando finalmente acessou a raiva que sentia do pai, a depressão começou a diminuir. Não porque a raiva é boa, mas porque emoção reprimida é veneno. E quando você finalmente permite que ela exista, ela pode ser processada e liberada. Você que está assistindo este vídeo, se alguma parte de você se reconheceu nessas palavras, se você sempre sentiu que seu pai estava lá, mas não estava, se você carrega um vazio que não consegue explicar, se você busca aprovação compulsivamente, se você tem dificuldade de confiar mesmo em quem te ama, então esta ferida ainda está ativa em você. E a única forma de curá-la é reconhecê-la. Não é inventar desculpas para seu pai. Não é fingir que não aconteceu. É olhar diretamente para a verdade. Meu pai estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. E isso me afetou profundamente. Eu merecia mais. Eu merecia um pai que estivesse realmente lá. E o fato de não ter recebido não é minha culpa. Você acabou de entender algo que talvez tenha passado a vida inteira sem conseguir nomear. O abandono emocional paterno é invisível porque o pai estava lá. Mas a ferida é tão real quanto se ele tivesse ido embora. Na verdade, em alguns aspectos, é mais confusa. Porque você não tinha permissão para sentir a perda. Afinal, ele estava presente. Se você quer que mais pessoas entendam essa ferida oculta, se você quer que esse tipo de conteúdo continue existindo, você pode me apoiar clicando no Valeu Demais ali embaixo. Cada contribuição me permite dedicar mais tempo a pesquisar Jung e trazer essas verdades que poucas pessoas têm coragem de falar. Não é só apoio financeiro. É você dizendo: essa verdade precisa ser conhecida. É você ajudando outras crianças feridas a finalmente entenderem o que aconteceu com elas. Agora vou te contar o que aconteceu com Rafael. Depois de meses de trabalho, ele finalmente conseguiu chorar. Aos 43 anos, pela primeira vez desde a adolescência, ele chorou. E o que ele chorou não foi pela morte da mãe. Ele chorou pelo menino de 7 anos que mostrou uma prova para o pai e não recebeu nada. Ele chorou por todas as vezes que buscou conexão e encontrou um muro. Ele chorou pela infância que pareceu tranquila, mas era na verdade profundamente solitária. E quando finalmente chorou, algo mudou. Não instantaneamente, não magicamente, mas pela primeira vez. Ele sentiu a tristeza, sentiu a raiva,
sentiu o luto e percebeu que essas emoções não o destruíam, que ele podia senti-las e continuar existindo, que talvez, só talvez, ele pudesse aprender a se conectar. O processo de cura do complexo paterno negativo é longo. Carl Jung dizia que não se cura a ferida fingindo que ela não existe. Cura-se integrando a sombra. Isso significa olhar para todas as partes de você que foram reprimidas. A raiva, a tristeza, a necessidade, o desejo de ser visto e permitir que elas existam. Não agir nelas cegamente, mas reconhecê-las, senti-las, integrá-las. E isso começa com um passo simples, mas que parece impossível para quem passou a vida reprimindo. Permita-se perguntar: o que eu estou sentindo agora? Não o que eu deveria sentir. Não o que faz sentido sentir, mas o que eu realmente estou sentindo, neste exato momento. Para Rafael, essa pergunta era inicialmente impossível de responder. Ele passava minutos em silêncio e dizia: eu não sei, não sinto nada. Mas com prática, as respostas começaram a aparecer. Primeiro em fragmentos, um aperto no peito, uma tensão nos ombros, um vazio no estômago. Depois em emoções nomeadas: ansiedade, tristeza, medo, raiva e, finalmente, em conexão. A capacidade de estar presente com o que sentia, sem fugir, sem julgar, sem reprimir. Isso é o que Carl Jung chamava de função sentimento. E para pessoas com ferida paterna, recuperar essa função é essencial. Porque o pai que não sentia criou um filho que aprendeu a não sentir. E o filho só se liberta quando reaprende a sentir. Rafael começou a fazer isso. Começou a perceber quando estava buscando aprovação externa para preencher o vazio interno. Começou a notar quando estava se desconectando das próprias emoções. Começou a praticar presença com os próprios filhos, dando a eles o que nunca recebeu. E aos poucos, o vidro entre ele e as emoções começou a rachar. Existe um conceito junguiano chamado individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, não quem seus pais queriam que você fosse, não a versão de você que foi criada para sobreviver, mas seu self verdadeiro. Para pessoas com ferida paterna, a individuação envolve fazer as pazes com a ausência. Não perdoar no sentido de fingir que não doeu, mas aceitar que aconteceu. E escolher não deixar que continue definindo sua vida. Rafael nunca teve a conversa que queria com o pai. O pai morreu antes de Rafael entender a ferida. Mas Rafael aprendeu que não precisava do pai para curar. Ele podia tornar-se o pai de si mesmo. Podia dar a si mesmo a presença que nunca recebeu. Podia olhar para dentro e dizer: eu te vejo, você existe, você importa. E essa voz interna, com o tempo, começou a preencher o vazio que o pai deixou. Agora, eu quero fazer uma pergunta diretamente para você. Se seu pai estava presente fisicamente, mas ausente emocionalmente, qual foi o momento em que você percebeu isso? Talvez tenha sido um momento específico como Rafael na piscina. Talvez tenha sido uma percepção gradual. Talvez você só esteja percebendo agora. Comenta aqui embaixo. Qual foi a frase ou a situação que te fez perceber que seu pai não estava realmente ali? Eu leio todos os comentários e respondo nas próximas horas. Porque cada história compartilhada ajuda alguém a perceber que não está sozinho. Antes de terminar, preciso te dizer algo importante. Se você cresceu com um pai emocionalmente ausente, você desenvolveu adaptações, mecanismos de sobrevivência que te ajudaram a passar pela infância.
Esses mecanismos eram necessários. Você fez o melhor que podia, com o que tinha. Mas agora, na vida adulta, esses mesmos mecanismos podem estar te limitando. A capacidade de desligar emoções que te protegia quando criança, agora te impede de se conectar. A busca constante por aprovação que te dava alguma sensação de valor, agora te esgota. A desconfiança que te protegia de mais decepção, agora te isola. O que era armadura virou prisão. E a boa notícia é que prisões podem ser abertas. Você não precisa continuar vivendo atrás do vidro. O caminho começa com reconhecimento. Reconhecer que a ferida existe, que o abandono emocional é real, que você merecia mais e que não foi sua culpa. Você era uma criança, você fez o que podia. E agora, como adulto, você tem a capacidade de fazer diferente, não com seu pai. Essa relação pode nunca ser o que você precisava, mas com você mesmo, você pode aprender a estar presente para você. Pode aprender a se ver. Pode aprender a dizer para si mesmo as palavras que seu pai nunca disse. Eu te vejo. Você importa. Você é suficiente. Exatamente como você é. Rafael me enviou uma mensagem 6 meses depois de terminarmos o trabalho. Ele disse: ontem, meu filho de 8 anos veio me mostrar um desenho. E eu parei tudo. Olhei nos olhos dele, perguntei sobre cada detalhe, vi o rosto dele brilhar e percebi que estava dando a ele o que nunca recebi. Não é tarde demais para quebrar o ciclo. Esse é o poder de olhar para a ferida. Quando você entende o que aconteceu com você, você pode escolher fazer diferente. Pode ser o pai que você precisava. Primeiro para você mesmo, depois para quem você ama. E assim o ciclo que vinha de gerações finalmente para. Se esse vídeo te ajudou a entender algo sobre sua própria história, se inscrevendo no canal, você me ajuda a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você conhece alguém que também teve um pai que estava lá, mas não estava, compartilha esse vídeo, porque não se cura o que não se vê. E muita gente passa a vida inteira sem entender por que se sente tão vazia, quando aparentemente teve tudo, até assistir um vídeo como esse, e finalmente perceber: o problema nunca foi eu. O problema foi o que eu nunca recebi. Seu pai pode ter estado lá todos os dias da sua infância, mas se ele nunca esteve emocionalmente presente, se ele nunca te viu de verdade, se ele nunca te disse com os olhos que você importava, então houve um abandono invisível, um abandono que você não tinha permissão de sentir, mas que moldou quem você se tornou. E agora, finalmente, você pode olhar para essa verdade, pode sentir o que precisava sentir e pode começar a cura que deveria ter começado há muito tempo. O menino ou menina que você foi ainda está dentro de você, ainda esperando ser visto, ainda esperando que alguém pare e olhe nos olhos dele, ainda esperando ouvir as palavras que nunca vieram. Essa criança não precisa mais esperar pelo pai que nunca conseguiu estar presente. Essa criança pode finalmente receber o que precisava de você. E esse alguém pode ser você. Você pode ser o pai que precisava. Você pode dar a si mesmo a presença que nunca recebeu. E você pode finalmente dizer para aquela criança: eu estou aqui, eu não vou a lugar nenhum e eu te vejo.